Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje vamos para mais um relato. Então você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E agora vamos para o relato, que é um relato muito triste que se chama A Despedida do Amigo. Então vamos lá. Boa noite, me chamo Aline, sou espiritualista e durante toda a minha vida eu tenho uma sensibilidade para o sobrenatural, mas sou do tipo que fico na minha. Eu vejo sombras, vultos e até mesmo entidades passando como se fossem pessoas. Mas sempre quando as vejo, eu procuro ignorar. Finjo que não vejo, pois entidades de esquerda, quando são vistas por humanos, o certo é ignorar. Pois se a entidade percebe que você o vê, dependendo da entidade, ela pode querer te seguir e saber o porquê de você estar o vendo. Inclusive, eu já vi até famosos que tiraram a própria vida e não sabem que estão mortos. E são desses que eu tenho medo. E de forma alguma, eu tento convencê-los que estão mortos, pois são espíritos perturbados e quando sabem que vão para o limbo, eles fazem de tudo para não ir. E até passa a perseguir alguém em vida, e é daí que surgem os tais encostos. Pouco antes da pandemia, eu viajei para Seattle, nos Estados Unidos. E quando saí do teatro municipal, que eu adorava ir ver a peça, eu percebi que um homem loiro me olhava ao longe. Bem, não dei importância, pois não conheço ninguém naquela cidade. Mas confesso que o encarei de volta porque eu achei bonito. Ele percebeu que eu o olhava. Então eu continuei seguindo até a saída do teatro. E quando de repente eu sinto alguém tocando as minhas costas. Eu viro abruptamente e vejo que é aquele homem. Bem, o seu rosto me era familiar. E foi só quando ele me pediu um cigarro que o reconheci pela sua voz. Era Kurt Cobain, uma estrela do rock dos anos 90 que tirou a própria vida. Bem, assim dizia a mídia. Fiquei congelada assim que o reconheci e falei: Kurt, é você? Ele deu um sorriso e apontou para o maço de cigarros na minha mão. Então eu tirei um cigarro e o entreguei. Ele estendeu a mão e antes de tocar no cigarro, desapareceu diante dos meus olhos. Eu sabia que a energia daquele espírito estava encostada em mim. Então acendi um cigarro e logo falei: Kurt, esse cigarro aqui é para você. E depois que eu o fumar, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. E assim aconteceu. Assim que dei o último trago, eu parei de sentir toda aquela energia. Hoje em dia eu fico pensando, e se eu tivesse perguntado se ele realmente tirou a própria vida ou foi morto pela esposa? Bem, acho que nem mesmo ele sabia que estava morto. Então, provavelmente, eu não teria nenhuma resposta. De todos os eventos sobrenaturais que eu vivi durante décadas, eu queria contar o mais triste e mais impactante que aconteceu com um amigo querido, que já se foi no ano de 1999. Bem, tudo começou no ano de 1993. Um amigo meu chamado Antônio conheceu uma garota bonita, simpática e digo que até gentil. O meu amigo ficou doido quando viu essa garota. E depois de um tempo, ele começou a namorar com ela. E passados 3 anos de namoro, ele resolveu terminar com ela e ficar sozinho. Bem, não sei ao certo qual foi o motivo, pois aparentemente estava tudo bem entre eles. Depois de um tempo, ele se interessou por uma amiga minha, a Roberta, que é muito tímida.
No início, ela recusou as investidas dele, mas devido à insistência, acabou ficando. E então começaram a namorar. Só que uma coisa muito ruim ainda estava por vir. E ele, e muito menos ela, sabia o que seria. A ex-namorada ainda gostava muito dele, muito mesmo, e vivia fazendo infernos para ele terminar com a Roberta. E passaram meses, e começamos a notar que o Antônio estava ficando magro, pois ele era muito musculoso. E nós brincamos até mesmo com a situação. Mas depois ele começou a ficar doente com frequência. Sentia febre frequentemente e vivia entrando e saindo de hospitais. E depois de uns 9 meses de angústias, a mãe dele resolveu falar com o pessoal do bairro que frequentava candomblé, para saber o que o filho tinha. Então a mãe de santo chamou a mãe do Antônio lá no terreiro. E chegando lá, ela deu uma notícia horrível. A ex-namorada dele tinha feito um feitiço para ele voltar com ela. E se ele não voltasse, ele morreria. Ela havia enterrado uma cueca do Antônio no cemitério e oferecido seu sangue para a entidade realizar a amarração. Mas não foi bem uma amarração, pois ela não queria que o Antônio gostasse dela por estar enfeitiçado, mas sim por estar ameaçado. Porque o seu desejo era mais vingança do que amor. Bem, essa entidade era muito poderosa, e o pai de santo que fez o trabalho era um bruxo acostumado a trabalhar apenas com magia negra para o mal. Então a mãe de santo disse que mesmo sendo coisa pesada, ela podia ajudar o garoto, mas precisaria de umas velas, pombos, champanhe, charuto, ervas e outras coisas para uma oferenda. A mãe do Antônio não acreditou muito na história da mãe de santo, e assim continuou levando a vida normalmente, e o Antônio só piorava. Eu mesma fui visitar ele e fiquei horrorizada pelo estado que ele se encontrava. Muito magro, fraco e pálido. Falei com a minha amiga, a Roberta, que não era para deixar ele e tal. A mãe dele mandou fazer missas no nome dele para ver se ele melhorava. Porém, ele também não acreditava nisso e não aceitava ir receber a bênção do padre. Passaram-se meses e ele nessa angústia. E depois apareceu um câncer no estômago dele, que ele chegava a gritar de dor. E em fevereiro de 1999, exatamente às 14 horas, ele passou muito mal e tiveram que chamar os médicos na casa dele. Bem, as suas consultas eram todas em casa, pois ele não aguentava ficar em pé devido à fraqueza nas pernas. Os médicos tentaram de tudo para ele melhorar. E fomos eu e mais 3 amigos dele para ver como ele estava. E foi um desespero total. E depois de uns 30 minutos tentando reanimar, infelizmente ele faleceu. Extremamente magro e sangrando muito. E foi uma cena que eu jamais esquecerei. Este é um relato que eu compartilho com vocês com lágrimas nos olhos e tentando entender como a ambição pode chegar a esse ponto e como alguém que ama poderia fazer isso. Pelo que eu sei, quem ama mesmo cuida. E eu quero distância de feitiços de amarração. E se algum dia eu descobrir que algum ex fez um trabalho de amarração para mim, eu procuro uma mãe de santo e mando devolver tudo em dobro. E nunca mais eu olho na cara deste ex. O espírito do Antônio me visitou algumas vezes. Ele estava forte e bonito como antes. Ele apareceu para mim no dia da sua morte, e a última vez foi dias depois da fatalidade. Ele veio me agradecer por tudo,
Bem, eu disse que não fiz nada para ajudá-lo. E ele disse que eu não deveria me lamentar, pois aconteceu simplesmente o que era para acontecer. Ele se despediu de mim com um beijo e disse que agora seguiria o seu caminho para a luz e que um dia nos encontraríamos novamente. Bem, eu vou parar o relato por aqui, pois é difícil continuar escrevendo sem me emocionar. Boa noite. Bem, galera, este é o relato de hoje. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou também deixa o like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E hoje, às 8 horas da noite, tem relato inédito aqui no Elite Oculta. Ok? E o relato de meio-dia, ele vai sair todos os dias, ao meio-dia, né? Como o nome já fala. Porém, de segunda a sexta, sábado e domingo, é o dia do Fael aqui descansar. E vocês vão ficar apenas com coletâneas que vão sair às 20 horas.